Aleluia, pode se assentar. Eu tenho 3 pontos para ministrar ao seu coração. Diga assim, somente 3 pontos. 3 tópicos que eu quero que você entenda. O meu papel nesta manhã aqui, quando Deus me deu esse tema, o tema desse mês que está em todas as nossas igrejas no Brasil, quando Deus me deu esse tema, o que Deus falou comigo claramente é o seguinte: o meu povo precisa ter mais fé. Diga assim, eu preciso ter mais fé. Preste atenção. Nós falamos de fé, cantamos fé, é tudo muito bonito aqui na igreja, mas o teste, a prova é quando você sai desse lugar e você começa a sua vida pessoal, familiar, profissional, amém? É lá que você vai ser confrontado para saber se você tem fé ou se você não tem fé. Se você vive uma vida com Deus ou se você não vive uma vida com Deus. Aqui tudo é muito bonito. Já viu a foto de uma família no Facebook? Todo mundo lindo, não é, Sérgio? Já viu a foto de alguns casais se beijando lindos? Aí você fala, é tudo falso. Eu conheço, os caras quase se matam lá, ó, mas estão lá dando a bitoquinha. Aqui tudo é muito bonito, e deve ser mesmo bonito, mas lá fora é a continuidade do que está acontecendo aqui dentro, amém? Então olha para esse irmão e fala assim, Deus espera que você viva em todos os momentos da sua vida, uma vida de fé, porque essa é a base da nossa existência. Então, eu quero pensar aqui, em primeiro lugar, que a convicção que nós devemos ter naquilo que nós cremos. A diferença não é apenas crer, mas você ter convicção. Eu tenho plena convicção. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo teve uma conversão muito complicada, muito difícil. E o apóstolo Paulo, pela sua história passada, quando ele entrega a vida a Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, ele tem palavras fortes, palavras determinantes. Não é talvez, mais ou menos, deixa eu pensar, não. O apóstolo Paulo, ele tem palavras assim, muito firmes. Sabe quando você tem convicção, então você fala com uma certeza absoluta daquilo que você crê. Então, o primeiro tópico, o primeiro ponto dessa palavra é: tenha convicção naquilo que você crê. Então diga bem forte, eu preciso ter, de alguma maneira, convicção daquilo que eu creio. Deus sempre vai colocar no seu caminho oportunidades para testar aquilo que você crê. Sempre. Na área financeira, na área conjugal, na área sentimental, na área ministerial, na área profissional. Deus sempre vai te dar oportunidades para testar o que você crê ou não. Por exemplo, nós compramos esse prédio aqui do lado. É um teste de fé ou não? É uma fé pequena ou uma fé grande? É uma fezona, não é? Santo de Israel, ainda bem que o Ediel veio hoje, aleluia, Santo de Israel, estava te esperando aqui ansiosamente. É um teste de fé. Deus colocou diante de nós um prédio que vale milhões e disse, está aqui, ó. E eu lembro que até hoje eu brinquei com a diretoria, eu disse, olha, está caindo no nosso colo uma bênção. Presta atenção, está caindo no colo uma bênção. Por quê? Porque eu tenho convicção daquilo que eu prego, daquilo que eu creio. Não é porque eu sou pastor, mas é porque o senhor é pastor, então o senhor tem que pregar isso. Preste bem atenção.
Eu gosto de trazer aqui alguns vídeos e fotos para que você entenda que na minha vida pessoal, ministerial, na nossa vida como igreja, aquilo que eu ministro ao seu coração não é apenas uma teoria, está na palavra. Eu poderia chegar aqui e trazer uma mensagem expositiva, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, e subtítulos, e seria uma maravilha, eu seria um bom pastor, um bom teólogo, um bom mestre, mas o que Deus tem colocado no meu coração é: fale daquilo que você vive. Vou repetir: fale daquilo que você vive. Eu fiquei feliz essa semana, porque foi a última semana, olha, eu fico feliz porque na área financeira Deus tem abençoado tanta gente aqui. Muita gente recebeu bênção, mas bênção grande, para a gente chegar nesse alvo. Muita gente, está um calor aqui no altar, é isso mesmo? Está calor, não está? Nós arrumamos o ar, o que está acontecendo? Alguém socorre lá, por favor, dá uma olhada lá, Godoy, dá uma olhada lá. Só se puseram 25 graus aqui, estão pensando que nós somos frango daquele, sabe? O que é isso, Jesus Cristo? Sabe frango de máquina? O que é isso, né? O Santo de Israel, quebrou a semana passada, arrumou essa semana, tem que funcionar, o Pada já correu lá, deve estar com 25 graus, 26 graus, não é possível, né? Vou começar a vir pegar de bermuda, camiseta, né? Jesus poderoso. Mas é interessante porque nesse mês que passou, nós estamos com um grande desafio, e o tema do mês passado foi chuvas de bênçãos, e como Deus abriu o céu e derramou chuvas financeiras na vida de muita gente, e chuvas em outras áreas também, que eu fiquei sabendo, eu recebo no meu WhatsApp, e eu vi como que Deus confirmou aquele tema, e como muitas pessoas foram abençoadas, pessoas venderam propriedades, pessoas receberam aumento de salário. Tem até um pastor novo frequentando aqui a igreja, que essa semana mandou receber uma bênção lá do seminário que ele fez, e para minha surpresa, nem membro ele é da igreja aqui ainda, e mandou lá assim: a minha oferta para a igreja. Eu falei: oh, aleluia! Aí tem uma irmã aqui, uma família, que está para receber uma bênção, que era para ser recebida agora em abril. E eu falei: meu Deus, eu estava contando com aquela bênção, eu sabia mais ou menos o valor. Eu falei: Jesus, amada, essa irmã vai dizimar, vai ofertar, e essa bênção vai ajudar a pagar o prédio. Meu irmão, aí quando foi na audiência, adiaram a audiência para o mês de abril. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Que juiz miserável é esse? Está bloqueando a minha bênção. Mas aí outros irmãos foram abençoados e conseguimos juntar o valor. Aí o que eu estou entendendo? Que a bênção dessa irmã, que era para ser agora em março, ela jogou para abril, porque para ajudar a próxima parcela, amém? É Deus. Então olha para esse irmão e fala assim: olha, não tem jeito. O Deus do impossível, Ele vai sempre trazer à existência um milagre, na hora certa, no momento certo, Ele vai agir. Eu estou falando tudo isso para que você tenha o quê? Convicção. A convicção é o que diz o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, que é a base da nossa fé. Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Diga-se: aquilo que eu não vejo, eu vou crer e eu vou ter convicção. Veja bem, na igreja existe sempre dois tipos de pessoas: aqueles que andam pela fé e aqueles que andam pela razão. Ok, você pode andar pela razão e deve andar pela razão, mas chega uma hora que a razão ela diz: não dá, não passa, não vai conseguir, o diagnóstico está ali, o resultado está ali, mas eu creio no Deus do impossível. Diga assim: quando eu creio no Deus do impossível, tudo muda. Amém?
E nós temos na nossa igreja em Osasco 2 cegos. Dois homens formados cegos. E a nossa pastora Clarice, que hoje é pastora em Pardinho, eles fizeram campanhas de anos, campanha para cura daqueles homens e cura da igreja. Assim, aí você fala assim, meu Deus, é mesmo? Um cego voltou a enxergar. Veja, um cego. Tem quantos cegos? Agora só tem um, né? Tinham 2, agora só tem um. Parece uma coisa simples. Veja, o diagnóstico era, não tem jeito, está condenado a não enxergar nunca mais. Mas a oração da fé, quando você tem convicção de fatos que você não vê. Veja, eles não viam, não é apenas nos olhos físicos, é na sua mente. Mas a pastora começou a ministrar, começou a incentivar, não desista enquanto não acontecer um milagre. E o milagre aconteceu. Agora você imagina a cabeça do outro cego. Meu Deus, logo eu fiquei. Mas sabe o que acontece? Gera uma esperança no coração desse outro, porque se Deus curou um, pode curar 2, 3, 4, quanto Ele quiser, amém? Você pode aplaudir ao Senhor. E logo, logo, eu vou estar trazendo para você aqui, ó, agora não tem mais cegos na nossa igreja. Amém? E há um tempo atrás eu ministrei para uma pastora que eu dou cobertura lá de Mogi das Cruzes, e essa pastora estava com um problema gravíssimo na sua vista, gravíssimo. E ela disse, veio pedir ajuda aqui para o ministério dela, ela com o marido, gente boa demais, e eu comecei a ajudá-los, e no final eu falei assim, olha, eu estou com meus olhos, o senhor está vendo assim? Estou, o que está acontecendo? Ela falou, porque há um diagnóstico assim, assado, eu vou acabar perdendo a minha visão, vai ser assim, assado, não tem jeito, não pode operar, por causa disso. Aí eu falei assim, posso te falar uma coisa? Eu vou orar por você aqui agora, mas eu vou te dar o telefone de um oftalmo lá em Santos que vai te ajudar. Diga assim, o Deus do impossível, Ele usa a ciência, Ele usa a medicina, Ele usa o remédio, Ele usa o psicólogo, o psiquiatra, porque Ele é o Deus do impossível. Ele usa até uma mula. É ou não é? Pois essa pastora foi lá, marcou consulta, passou por um exame essa semana agora, essa semana que entra, agora, final dessa semana, do mês de março, começo de abril, ela me liga radiante, dizendo, apóstolo, que indicação que o senhor deu. Ele me deu esperança e falou que tem jeito sim. Aquele outro disse que não tinha jeito, mas esse aqui foi uma porta que Deus colocou, porque tem jeito. Ele vai fazer cirurgia e eu vou melhorar da minha visão. Tem jeito. Você imagina a alegria de uma mulher dessa, de uma pastora dessa, de ver o seguinte, o Deus do impossível. As portas se fecharam aqui, mas Deus abriu uma outra porta, porque quando alguém fecha uma porta, Deus abre não apenas mais uma, mas Ele abre muitas outras portas. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu quero pensar com você aqui em 4 áreas que você precisa ter convicção. Diga assim, o segredo é convicção. Preste bem atenção, diga bem forte, convicção. Eu estou insistindo porque essa é a chave que muda a sua história. É você ter convicção. Por exemplo, quantos casados temos aqui? Convictos. Tem gente assim, ó. Quantas casadas? Convictas, olha só. Porque se você não tem convicção no seu casamento, você não vai levantar a mão e falar, eu estou mais ou menos, eu estou... Preste bem atenção, 4 áreas que você precisa ter plena convicção. Primeira área, você tem que ter uma plena convicção da sua fé. Nunca abra mão da sua fé. Você não está só. O Senhor está contigo. O Deus
Deus do impossível, não é um Deus qualquer, é o Deus que pode todas as coisas, é Ele que está contigo. A sua vida tem que ser baseada na fé. Caminhe pela fé, ande pela fé, respire a fé, fale a fé, tome atitudes de fé, ou seja, tenha convicção da tua fé, porque as coisas vão se abrir, e se não se abrirem agora, como é o caso daquele cego, uma hora Deus vai abrir. Segunda área, da sua identidade em Cristo. Diga assim: eu preciso ter convicção da minha fé e da minha identidade em Cristo. Quem você é em Cristo? Paulo diz: em Cristo eu sou mais que vencedor. Ele tem uma identidade. Eu sou de Cristo e ponto final. Eu não sou deste mundo, eu não sou da prática desse mundo, eu tenho uma identidade, eu sou de Cristo, eu não faço isso, porque eu tenho uma identidade, eu não misturo as minhas coisas, porque eu tenho uma identidade, amém? Então diga assim: a minha fé, a minha identidade em Cristo, tem que haver convicção. Quem não tem convicção, vai com as outras. Vai com todo mundo. Sabe o camaleão? É o crente camaleão. Se todo mundo bebe, ele bebe. Se todo mundo fuma, ele fuma. Se todo mundo fala palavrão, fala palavrão. Se todo mundo conta piada suja, ele conta também e dá risada. Mas quando você tem uma identidade, uma convicção, você fala: isso não me serve, isso não me convém fazer essas coisas. Eu preciso ter uma definição de identidade. Uma vez eu fui num velório, e eu fui ali no velório de uma irmã de uma outra igreja, e aí um pastor estava lá, que eu só conhecia o pastor de uma igreja muito grande aqui em São Paulo, eu não conhecia a esposa dele. Eu cheguei no velório e ele me apresentou para a esposa. Olha, esse aqui é o apóstolo Joel. E sabe o que ele falou? É um dos poucos pastores crentes que eu conheço. Eu tive duas reações, de alegria, uau, mas uma decepção. Que negócio é esse de poucos pastores crentes? Crentes no sentido de viver o evangelho, de orar, de ler a palavra, de estar junto com as ovelhas, porque tem pastor que não tem essa pegada. Veja bem, isso é triste no meio evangélico, isso é triste no meio da igreja brasileira, porque eu particularmente, eu sempre digo, antes de eu ser pastor, apóstolo, sei lá o quê, meu irmão, eu sou crente em Cristo e isso me basta. Essa semana eu fui jantar fora com umas pessoas, não vou falar o nome delas, porque elas não são daqui, amém? Amém? Amém. Mas um dia você vai jantar comigo, amém? Olha como o amém aumenta, ó. Sangue de Jesus tem poder. Aí quando nós sentamos na mesa, a primeira coisa que o garçom veio assim, querem um vinho? Não é a primeira coisa? É a ética da casa, querem um vinho? Nenhum dos três aceitou. Eu quero um suco, o outro falou assim: eu quero uma cerveja. Santo! E o restaurante chique. Aí quando chegou o couvert, que era chique, eu disse, ele ia pegando, eu, querido, podemos orar? Aí nós oramos ali, na frente de todo mundo. Por quê? Eu tenho convicção da minha fé. Amém? Então diga assim: a convicção, ela muda tudo. Segundo tópico que eu quero te passar, segundo princípio: Deus não é limitado. Diga assim: Deus não é limitado. A maior artimanha do diabo, guarda isso que eu vou te falar, porque isso vale para sempre, é fazer com que você compare Deus com o que você é.
imaginando que Deus é um grande personagem, só que ele é humano, que ele tem as nossas limitações, porque tem hora que a sua dor é tão grande, a sua causa é tão grande, o seu problema é tão grande, que você fala assim, olha, nem Deus pode me ajudar. Já ouviu isso de pessoas? Eu já ouvi. Por quê? Por que as pessoas falam isso? Porque dentro delas há um pensamento diabólico, guarde isto, que Deus é um grande homem, um grande personagem, só que ele também é limitado como eu sou. E a Bíblia fala que o nosso Deus, diz Lucas 1:37, que o nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que você não pode, ele pode. Aquilo que você não consegue, ele consegue. Por isso a nossa fé, meu irmão, o dia que você perder essa convicção, tem que rasgar a sua Bíblia e ir embora da igreja e falar assim, eu vou viver como o mundo vive aí. Por quê? Porque a sua convicção de saber que Deus não é igual a você, Deus não pensa igual a você, o nosso Deus, ele é grande, ele é excelso, o nosso Deus, ele faz maravilhas, nos diz o salmista. Por quê? Porque ele não é humano, ele é o Criador do que é humano, mas ele é um Deus sobrenatural. Deus é Deus em si mesmo, ele é a essência e a fonte do poder sobrenatural. Deus pode todas as coisas. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. O que quer dizer onipotente? Ele pode todas as coisas. Quando você tem essa convicção, tudo muda na sua vida. Olha só algumas áreas que você não pode e que Deus pode. Deus pode criar o universo. Deus pode abrir o mar. Deus pode sustentar 600 mil pessoas no deserto. Deus pode fazer e trazer à existência filhos espirituais. Deus fez leprosos serem curados. Deus fez paralíticos andarem. Deus fez mortos ressuscitarem. Ou seja, Deus está dizendo assim para mim e para você em toda a Bíblia. Aquilo que você não pode, eu posso. A ciência, você correu atrás da ciência, você foi atrás, você tomou remédio, você fez tantas coisas, nada se moveu. Agora é hora de ativar a sua fé e dizer, eu creio no Deus do impossível. Você pode aplaudir ao Senhor? Terceiro e último princípio para você. Deus é Deus de promessas. Diga assim, meu Deus é o Deus de promessas. Em toda palavra você vai encontrar milhares e milhares e milhares de promessas. Alguém um dia contou e chegou a casa de mais de 8.000 promessas. É pouco ou é muita? É muita promessa. Por quê? Porque Deus, Ele que nos criou, Ele que te criou, Ele sabe todas as suas necessidades. O que Ele fez? Ele colocou promessas em cada uma das dificuldades que você poderia enfrentar. Onde as portas se fechariam, Deus colocou uma promessa. Onde aconteceu um caos na sua vida, Deus colocou uma promessa. Ele foi te cercando de milhares de promessas para te dizer o seguinte: em mim há esperança. Paulo diz, Cristo, a esperança da glória. Há uma esperança. Você cria expectativa. Por isso que Hebreus 11, capítulo 11, verso 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu tenho fé, eu não apenas tenho a convicção, mas eu creio nas promessas. Olha só, essa canção que o pastor Davi Maia ministrou aqui, que nós cantamos juntos, né? Como Abraão. Sabe de onde nasceu? Aqui desse altar. Uma inspiração aqui desse altar, dessa casa. Deus deu a ele a inspiração da composição, da música. Deus foi
foi fluindo. É como se houvesse uma promessa. Quando Deus levantou o pastor Davi Maia, havia uma promessa na vida dele, meu irmão, promessa de que ele seria um instrumento nas mãos do Senhor. E esse moço, esse ministério aqui da sede, tem andado por todo o Brasil, por vários países, porque a promessa de Deus na vida dele está se cumprindo. Diga assim: eu creio que as promessas de Deus para a minha vida, elas estão sendo cumpridas e elas se cumprirão. Eu apenas vou ter convicção de que isso vai acontecer. Deus promete fazer o que você não pode fazer. Preste atenção. Porque Deus não é limitado, Deus não é humano. Deus é Deus do impossível. Então aquilo que você não pode, você tentou, você se esforçou, você trabalhou, e no final as coisas não saíram como você planejou e esperava, aí você vai clamar a Deus, e Deus vai intervir na sua história, e aquilo que você não pôde, Deus fará. Olha só, a Bíblia diz, eu creio, que Deus traz cura quando o médico diz que não tem mais jeito. Deus diz, e Ele abre as portas onde os homens fecharam. Deus restaura, preste bem atenção, casamentos, mesmo quando estão destruídos. Deus nos traz à existência os sonhos, quando você imagina que eles nunca mais acontecerão. Deus libera a sua causa na justiça. Está na mão do juiz. Nós temos uma causa aí, né, doutor Mário? Uma causa aí, e o doutor Mário, como um dos advogados da igreja, está nessa causa, que tem outras causas lá, né? E em nome de Jesus, vamos ganhar, porque vai ajudar a pagar parcela, em nome de Jesus, hein, Mário? Oh, aleluia! Se não for agora em abril, vai ser em maio, junho, alguma hora vem essa bênção aí, né? Aí, e o juiz não liberava, não é, Mário? Meu Deus do céu, ele toda semana cutucar o marido, e aí? Ele, olha, eu mandei lá, fiz um despacho para o juiz, despacho para o juiz, hein, presta atenção. Não vai ser equivocado nisso aí. Aí ele despachou lá com o juiz, e o juiz nada. Quantos meses, né? 4 anos. Há quase um ano, Jesus. Ah, é verdade. Santo de Israel. A minha esposa falou assim, é muito exagerado, calma. É que aqui, ó, tá vendo a comunicação? Quase um ano. Nada, gente, nada. E é uma coisa boa para a igreja. Nada. E ali, e vai, nada. Essa semana ele manda usar para mim, paizão, se movimentou. O trenzinho lá começou a andar. Dá para pagar as custas? Eu falei, meu Deus, custa, Jesus poderoso. Eu falei, já pensei logo em milhões, né? Ele falou assim, nem, mandou lá R$80, R$70. Eu falei, aleluia, paga rápido, hein, tesoureiro. Por quê? Deus é o Deus que libera as coisas, mesmo quando o homem prende. Uma hora a coisa vai sair. A sua promoção, os contratos da sua empresa, as portas abertas, uma hora vai sair. Então, Deus nunca, preste atenção, eu escrevi uma frase, Deus nunca perdeu uma batalha. Olha na Bíblia e você vai ver que Deus nunca perdeu uma batalha. Deus sempre entra para ganhar, o diabo sempre entra para perder. Então, a nossa fé não está firmada num Deus fraco, num Deus frágil, num Deus que já perdeu algumas guerras, ganhou outras. Não, o nosso Deus, o Deus que você serve, o Deus que você tem convicção, esse Deus, ele nunca perdeu uma luta, uma batalha, uma guerra, ele sempre venceu. Então, a sua causa, ele também vencerá. Você pode ficar de pé em nome de Jesus, por gentileza. Eu quero que você aprenda pelo menos
3 coisas básicas do nosso Deus. Deus, ele é criador. Ele tem a capacidade de criar. Quando ele cria o universo, ele está dizendo para mim e para você, eu criei o universo do nada. Você acha que eu não posso criar alguma coisa? Nós temos aqui a Kátia e o Cris. Cadê o Cris? Estão aí? Está lá. Hoje eles têm um filho chamado Davi. Mas ela não podia ter filhos. Há quantos anos? Há 6 anos? 7? 9 anos atrás. Todo culto ela vinha no altar, pedindo um milagre. Todo culto, né, Kátia? Era o Cris. Hoje tem um filho de 9 anos. Sabe por quê? Porque Deus, ele é criador, ele gera. Aquilo que é estéril, ele pode quebrar, romper isso. Está em toda a palavra. Segundo lugar, ele não apenas cria e gera, mas ele é o sustentador. Creia, quando você tem uma fé convicta, creia que ele é que vai te sustentar. Ele é que sustenta a igreja. Eu já cansei de falar até para você aqui, neste lugar. Se um dia ninguém aqui dizimar, falar assim, estou brigado com Deus, estou brigado com o apóstolo, não vou dar mais R$1 para essa igreja. Você pensa que eu não vou dormir? Você pensa que eu vou ficar assim, ó? Vou ficar com insônia em casa, andando perambulando a madrugada toda, santo de Israel, e agora? Jesus poderoso, o que aconteceu? Jesus não entrou 1 centavo nesse domingo? Meu irmão, se um dia, e lógico, nunca vai acontecer isso, amém? Amém, Francis? Nunca vai acontecer isso, que eu conheço teu coração. Mas se um dia acontecer isso, eu creio num Deus que sustenta essa igreja. Gente, nós estamos fazendo coisas que, no meio de tanta coisa, tantos investimentos, amanhã, o nosso telhado é novinho, só que é telha de amianto. Esse prédio do lado vai entregar agora em maio. Nós não queremos ser uma pedra de tropeço para os moradores aqui do lado. Que quando um casal mudar com a família aqui, eu não quero que eles ouçam a música da igreja lá. Eu não vou abrir a janela e dizer assim, ei pessoal, desça, vai começar o culto. Eu não quero, eu quero que eles venham ouvir aqui. Eu quero que eles desçam e venham ouvir aqui. Então nós estamos pondo telha sanduíche, 1.000 metros quadrados de telha. Uma fortuna. Para tirar e para colocar. Amanhã à noite, 10 horas, pessoal que quer vir para o Shekinah, me ajuda aí, por favor. Porque 10 horas vai encostar uma carreta aqui na frente e vai despejar 1.000 metros de telhas de 10 metros cada uma. Pesada, hein? Dessa grossura. Porque nós queremos blindar o telhado, quase não vaza som, mas nós queremos blindar 100%. Até o mês de maio, nós vamos trocar todo esse forro aqui, fazer um forro acústico, vamos blindar isso aqui, porque nós não queremos incomodar os nossos vizinhos, nós queremos ser bênção na vida deles. Aí você pensa que eu ia ficar assim, ó. Ninguém dizimou, ninguém veio no altar, Jesus. Veio uma criancinha assim, desapercebida, jogou uma moeda de R$1. Não. Porque eu creio no Deus que sustenta essa igreja. Terceiro e último lugar, Deus, ele é supridor. Então diga assim, o meu Deus é criador, ele é sustentador e ele é supridor de todas as minhas necessidades. Esse é o Deus do impossível. Dá para não caminhar com esse Deus? Não dá para a gente fazer coisas doidas com esse Deus? Porque ele é o Deus do impossível. Amém? Amém. Então feche seus olhos, põe a mão no seu coração agora. Eu não sei qual é a sua causa. Eu não sei qual é a sua luta, nem a sua dor, nem o seu problema, mas Deus sabe. E Deus precisa apenas de um passo de fé.
Deus procura verdadeiros adoradores. Adoradores são dependentes dele. Eu não sei como é que você entrou aqui, como eu disse no começo, mas uma coisa eu sei: o Deus do impossível está aqui. Ele estava te esperando. E se há alguma coisa na sua vida que precisa ser liberada, de repente um contrato na sua empresa, de repente a venda de um apartamento, de uma casa que não sai, uma ação na justiça que não sai, uma promoção que não sai, uma entrevista que você fez que não sai, de repente um diagnóstico médico que você está lutando contra a enfermidade, eu não sei, talvez seja até no seu casamento, talvez você é pai e mãe, está aqui preocupado com a sua filha, com o seu filho, eu não sei, mas eu só sei que o nosso Deus é o Deus do impossível. Nunca, nunca desista de buscá-lo, porque o teu milagre chegará.